Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que o final de semana de vocês tenha sido maravilhoso. Nós vamos começar a nossa semana com a aula de português. Hoje é dia 21 de setembro de 2020 e nós vamos ver dois conteúdos, tá? Segmentação de palavras e a letra G. Hoje nós vamos trabalhar com o livro de português, mas eu deixei também disponível lá no grupo do Facebook e do WhatsApp o nosso resumo da matéria, tá bom? Então vamos lá. O que é segmentação de palavras? Quando a gente for escrever um texto ou uma frase e não couber todo na linha uma palavra, a gente vai dividir essa palavra, uma parte vai ficar em uma linha e a outra na linha seguinte. Isso a gente chama de segmentação de palavras, tá? Só que não é separação de sílaba, tá? A gente só vai desmembrar, dividir uma parte da palavra, vai ficar em uma linha e a outra parte na linha de baixo, na linha seguinte, tá? Então isso é segmentação de palavras. Quando a gente for desmembrar, dividir essa palavra que não couber na linha, a gente vai usar esse tracinho aqui que a gente chama de hífen, tá? Então a gente vai usar o hífen para poder separar, dividir essa palavra. Uma parte vai ficar numa linha e a outra parte da palavra na linha de baixo, tá bom? Então a gente chama de segmentação de palavras. Então vamos primeiro fazer os exercícios envolvendo esse conteúdo, tá? Então a gente vai lá para a página 166. Que é essa página aqui. Vai explicar também a mesma coisa que eu falei para vocês e que tá também no resumo, tá aqui no livro, tá? Aí ele diz aqui, ó, o que é segmentação de palavras. Quando uma palavra não cabe inteira no final da linha, ela deve ser segmentada, obedecendo às regras de separação de sílabas. A segmentação de palavras é feita com um traço pequeno chamado hífen, tá? Que é isso aqui, tá bom? Esse tracinho. As palavras devem ser segmentadas tendo cuidado de nunca separar a sílaba. Veja abaixo as possibilidades de segmentação das palavras também e senhora, tá? Veja que nenhuma sílaba foi segmentada, apenas as palavras, tá? A sílaba, que eu digo, o pedacinho da sílaba, ele não é separado, tá? É só a palavra. Então vamos lá, a gente tem essa palavra parque aqui. A gente não poderia fazer assim, o P em uma linha e o arque em outra, tá bom? A gente não pode separar a sílaba, o pedaço da palavra, tá bom? Então, isso é segmentação de palavras. Aí agora a gente vai pro exercício, tá? 167. A gente tem um textinho aqui. Esse textinho aqui. Vocês vão observar que a palavra Mariana, ela tá sendo segmentada, tá? Então vamos lá. O textinho. Jaqueline é prima de Mariana, que mora em Salvador. Nas férias, Jaqueline e Mariana se encontram na casa da avó. As primas Jaqueline e Mariana são muito amigas. Então vamos lá, letra A. Qual a palavra precisou ser segmentada 2 vezes nesse texto? Então eu já dei a dica. Vocês vão observar no textinho da página 167 qual é a palavra que foi segmentada 2 vezes, tá? Que ela não coube em uma linha toda a palavra e teve que passar para uma linha de baixo o restante da palavra. Letra B. Essa palavra foi segmentada da mesma forma? Vocês vão observar, tá bom? Porque acontece sim da palavra ser segmentada de 2 formas diferentes ou mais, tá bom? De que outra forma essa palavra pode ser segmentada? Aí vocês vão observar
Aqui, por exemplo, no texto, a palavra, deixa eu apagar aqui, a palavra é Mariana. A palavra é Mariana. Ela foi segmentada assim, primeiro Maria e depois Ana. Na segunda opção, Mari e depois Ana, tá? Ela foi segmentada, ela foi dividida dessas duas formas. Gente, segmentação de palavras não é separação de sílaba, tá? E aí vocês vão descobrir, que se eu falar já vai estar na cara, qual é a outra forma aqui na letra C que vocês podem segmentar a palavra, tá? Então, foram essas duas formas que elas foram segmentadas. Aí tem uma outra forma também que vocês vão tentar descobrir na letra C para poder responder. Letra D. Se a palavra avó não couber na linha acima, como ela pode ser segmentada? A palavra avó. Se ela não couber na mesma linha, como é que vocês podem dividir essa palavra em uma linha e depois na outra, tá? Nunca esquecendo do hífen, do tracinho, tá bom? Letra E. Marque com X na alternativa correta sobre a segmentação de palavras. Palavras com duas sílabas podem ser separadas de várias formas. Palavras com 3 sílabas ou mais podem ser separadas de mais de uma forma, tá? Olha só, essa palavra aqui, Mariana, a palavra Mariana, ela tem 3 sílabas, ela pode ser segmentada de várias formas, tá? Aqui a gente tem 2 formas e ainda tem uma terceira, tá? Quando a palavra só tem 2 sílabas, elas geralmente não têm outras opções para serem segmentadas, tá? Só quando tem essa opção da palavra ter 3 ou mais sílabas, aí você pode segmentar ela de outras formas, tá bom? Letra F. Que nome recebe o traço usado para segmentar as palavras? Acabei de falar, aqui ó, o hífen. Tá? Isso é muito utilizado quando a gente for escrever textos, tá? Vamos para a página 168, essa página aqui, tá bom? Vamos lá. Caso Jaqueline precisasse em sua carta separar a palavra felicidade, quais seriam as opções silábicas possíveis? Escreva ao lado, tá? Então tem a palavra felicidade. Como é que a gente poderia segmentar essa palavra? Olha só, felicidade. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Então, como ela tem 5 sílabas, ela tem várias formas dela ser segmentada. Eu vou colocar uma para vocês. Numa linha, né? Licidade. A gente nunca poderia fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui que a primeira sílaba da palavra felicidade? A gente não pode fazer isso aqui, ó. Botar o F, tracinho, helicidade. Isso não pode ocorrer, tá bom? Isso não pode ocorrer. Você não pode segmentar sílaba. Isso aqui é sílaba. Você não pode dividir a sílaba, tá bom? Então, vocês vão tentar descobrir de quantas formas essa palavra felicidade pode ser segmentada, tá bom? Em um texto.
Escreva a frase a seguir em letra cursiva. Ao chegar ao final da linha, se a palavra não couber, separe-a e continue na linha de baixo, tá? Então, olha só, vocês vão fazer essa frase na linha de caligrafia, tá? A gente tem aqui o quadrinho, né? Temos aqui uma linha azul. E o que vocês vão fazer? A gente vai começar a escrever a palavra Jaqueline dentro da linha azul. A gente começa a escrever a palavra aqui, o J, dentro da linha azul e as palavras pequenininhas, as letras pequenininhas aqui embaixo. O que não der, como o Q e o L, a gente sai dessa faixa azul, tá? Não é para fazer isso aqui, como tem gente que tá fazendo, ó. Escrevendo a palavra toda na faixa azul, tá errado. Isso não é caligrafia, tá? Isso aqui tá errado. Então, vocês vão escrever essa frase: Jaqueline desejou à vovó um feliz aniversário. Nas linhas da caligrafia, tá? Sempre obedecendo os espaços. O que não couber na linha, vocês vão segmentar a palavra que não der na linha da caligrafia e vai passar para debaixo, tá bom? Número 4. Observe como a palavra escola foi separada nas frases seguintes. Então, eu cheguei cedo à escola, ó. Eu cheguei cedo a... Aí, peraí. Deixa eu escrever aqui direitinho. Eu cheguei cedo a... Ó. Esco. Aí ele segmentou com hífen, botou esco e botou lá embaixo. E aí depois ele botou assim, de outra forma. Eu cheguei cedo a escola. Tá? Então, ele segmentou a palavra escola de duas formas, tá bom? E agora embaixo, faça as possíveis separações da palavra mochila, completando as frases abaixo, tá? Então, vocês vão fazer agora a segmentação aqui embaixo da palavra mochila, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Então, recapitulando, né? A segmentação de palavras. Quando a gente tem, vou pegar aqui o exemplo da escola. A gente tem aqui, nessa palavra, 3 sílabas. Quando a gente tem palavras com 3 ou mais sílabas, a gente tem como segmentar, como dividir essa palavra em diversas maneiras, tá? Ele botou aqui esco e depois o lá embaixo. Depois ele botou o ex e botou o cola lá embaixo. Vou repetir de novo. A segmentação de palavras não é separação de sílabas, tá bom? Quando uma palavra não couber numa linha, vocês vão passar para a linha de baixo, mas sempre colocando o hífen, tá? Vocês não poderiam fazer isso aqui, ó. O E. O que na segmentação de palavras fala? Que você não pode separar a sílaba, tá? No caso aqui,
Cola. Você não poderia chegar e pegar a sílaba ex e separar, tá? Não pode fazer isso. Pode ser um pouquinho complicado, mas a gente vai fazendo outros exercícios de segmentação para poder tentar fixar melhor esse conteúdo, tá bom? Como a aula está um pouquinho grande, eu vou encerrar essa parte de segmentação agora e depois eu vou agora para a segunda parte da aula, que a gente vai ver sobre a letra G, tá bom? Então já já a gente volta de novo. Um grande beijo até a complementação da aula.